aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. Se der tempo, 6 matérias. Tá? Por que disso? Porque eu fazer um resumão básico aqui. Tá? O Japão fez a segunda negociação com os Estados Unidos. Não vou dar spoiler, tá? Vamos lá, olha só. Pauta do dia. Presidente do Banco Central japonês, no caso o Ueda, disse: o crescimento econômico vai desacelerar devido às medidas tarifárias. Eu não sei o que ele está falando, porque no Japão a coisa já tá parada. Não sei de onde vai desacelerar mais, tá? Mas vamos lá, segunda matéria. Negociações tarifárias entre Estados Unidos e China ocorrerão em breve. Vocês acreditam nisso, né? Vamos lá. Tá. Aí o Japão soltou o relatório, né? Relatório sobre emprego, a parte empregatícia e desemprego. Taxa média de desemprego no ano passado foi de 2,5, com a melhoria de 0,1 ponto. Tá? Diz a lenda. Mas vocês viram que eu vim sempre trazendo um relatório mês a mês para vocês, já para você ter ideia, e você vê que nunca muda, é sempre 2,5. Eu não sei de onde que eles falam que melhoram. Porque tá 2,5 há não sei quantos meses já. O negócio é tenso. Porque olha só, a média nacional de oferta de emprego em março teve um aumento de, pasmem, 0,02 em relação ao mês anterior. É nada. 0,02 é nada. É tenso pra caramba, mas vida que se segue, tá? Aí, a quinta matéria, no caso, como foi a segunda rodada de negociações, não vou dar spoiler, tá? E se der tempo, a última, que o Trump impõe tarifas, né, para as pequenas importações da China. Aí vai ser aquele golpe na Temu, na Shopee, etc. O que isso quer dizer, japonês? Vocês lembram quando o governo brasileiro fez aquela taxa da blusinha, que deu aquele... tá taxando todo mundo que faz compras da China, etc. Tanto que você vê que deu problema nos Correios brasileiros, por causa desse tipo de coisa, por falta de volume de entrega, no caso assim, poucos volumes de entrega, etc. Então caiu muito a renda. É isso aqui que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Então você já sabe que não vai dar bom para os americanos, né? Porque já aconteceu no Brasil e vai acontecer nos Estados Unidos, ó. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Na coletiva de imprensa após a reunião de política monetária do dia 1º, o governador no caso assim, eles falam governador, né? O presidente do Banco do Japão, do BOJ, Ueda, disse que o ritmo crescente da economia diminuirá devido ao impacto nas medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos. Ele também observou que é difícil determinar o momento apropriado para o próximo aumento adicional de taxas de juros, pois a perspectiva para o futuro pode mudar dependendo das mudanças da situação em torno das tarifas. Isso aí é fato, tá? Mas ele falar que as tarifas vão diminuir como é que fala assim, o crescimento do Japão, o Japão já não está crescendo. Eu já venho trazendo aqui mês após mês que o Japão não está crescendo, o Japão está travado. Ele vem falar com um troço desse, é tenso pra caramba. Vocês estão vendo que tem um corno do vizinho aqui em cima que só faz barulho também? Olha. Depois que a gente reclama, acha ruim, pô. Mas aí. Mas vamos lá. Em sua reunião de política monetária, o BOJ manteve sua política, mas reduziu significativamente sua perspectiva de crescimento econômico futuro em relação à previsão anterior anunciada em janeiro desse ano. O que ele quer dizer? Que ele não sabe quanto que ele vai aumentar a taxa de juros do Japão. Tá? Ele está totalmente sem perspectiva. Resumindo, a história é isso. Tá? Em entrevista coletiva após a reunião, Ueda afirmou que a incerteza sobre o futuro da economia é maior do que nunca e acrescentou: as economias estrangeiras estão desacelerando devido à influência das políticas comerciais de vários países e outros fatores. Os lucros das empresas nacionais também estão sendo pressionados para baixo, embora as condições financeiras acomodatícias e outros fatores atuem como um fator de suporte. O ritmo de crescimento diminuirá. Só para vocês terem ideia, eu não gravei essa matéria, tá? Só que a Bolsa de Valores
de Tóquio, no caso ali a Nikkei, a Topix, ela pediu para todos os, como eu falo assim, todas as empresas que têm ações na bolsa ali, que era para diminuir o valor em Hyakuen, no caso seria 100, tá? Em Hyakuen, os valores das ações. Por quê? Para tentar ficar mais barato, para tentar ter um fluxo maior de transação, porque você vê que o negócio está ficando travado aqui pro Japão, tá? Aí é aquela velha história, ainda tem gente falando, não, não, Brasil é horrível, Japão é bom, Você vê que a coisa tá ficando esquisita. Por isso que eu falo para você, toma muito cuidado onde você vai pegar seus cursos de investimento por aí. Só um minuto. Ai, ai. Essa alergia que não me deixa em paz. Então você vê que essa parte tá esquisita pra caramba. Você vê que a parte do arroz. Fizeram o leilão, vamos abaixar o preço do arroz no Japão. Fizeram o leilão, totalmente fechado, às escuras. Estão soltando o arroz como eu havia previsto, aos poucos. Então, o que aconteceu? O preço do arroz está baixando? Não. E tem muito arroz que está sendo vendido diretamente para os restaurantes. Então os restaurantes vão lá e compram muito, para poder pegar o preço barato, porque não sabe quanto que vai ter uma baixa do arroz. Então está acontecendo esse tipo de coisa, tá? Então você vê que existe muita safadeza, maracutaia por trás, tem. E aí? Tá? Por isso que eu falo para você, tem que tomar muito cuidado aonde você vai pegar seu curso de investimento, onde você vai pegar suas informações, ou o que o próprio governo está falando para você acreditar ou não acreditar, porque tem muita coisa errada aí. Tá? E você vê que eu te provo por A mais B o que vem acontecendo. Em relação aos preços subjacentes, um índice de preços calculado, principalmente com base no movimento salariais, nos quais o BOJ dá grande importância ao tomar decisões de política monetária, ele diz: estamos vendo um caminho estagnado, indicando que a atual tendência de alta chegará ao fim. Já chegou ao fim há muito tempo, porque a parte salarial não consegue acompanhar mais os aumentos. Então não sei o que ele está floreando nesse troço. Apesar que ele precisa falar alguma coisa. Se não falar nada, eles pedem a cabeça do cara. O BOJ estava preparando para aumentar a taxa de juros, caso a inflação subjacente atingisse a meta de 2%. Você viu que já passou de 2% há muito tempo. Mas você vê que ele ainda fica nessa falácia. Mas o Ueda disse: é difícil dizer se a precisão da previsão aumentou. Acredito que há uma grande probabilidade de sermos forçados a revisar, né, a previsão devido às mudanças nas condições, incluindo as tarifas. O momento próximo do aumento de juros pode variar significativamente, indicando que é difícil determinar um momento apropriado para o próximo aumento de juros, o que é necessário monitorar cuidadosamente as medidas tarifárias e seu impacto. O que isso quer dizer? Que grande provavelmente, como já diz as más línguas, já está rolando esse bafafá aqui no Japão, que grande provavelmente não haverá aumento de taxa de juros esse ano, o que vai ser muito bom para eles. Porque do jeito que já está, se aumentar a taxa de juros, não vai dar o que presta. Eu estou falando para esses caras, que agora não é momento. Enquanto não resolver essa parte tarifária, não é momento. Não tenta mexer na taxa de juros que vai dar bosta. Mais do que já está. É tenso pra caramba. Tá? Mas vamos aqui. Vamos pular rapidão. Olha só. アメリカのルビオ国務長官は1日、FOX ニュースに出演し、中国への関税措置について、何らかの短期的な妥協に至ることができるか、それは中国が望んでいることだ。彼らは連絡を取ってきていて、会って話すことを望んでいると述べました。そして、ベッセント財務長官が関わっていて、協議は近く行われると述べ、中国との間で近く協議が行われるとの見通しを示しました。Tá bom, né? Vamos aqui. Por Trump não ser chamado de Trumpinóquio, que ele estava mentindo pra cacete nessa parte, você vê que a própria China desmentiu ele na cara dura, tá saindo isso agora. O secretário do Estado americano Rubio disse que o secretário do Tesouro Bessent está envolvido em negociações com a China sobre tarifas em meio à intensificação do atrito comercial e previu que as negociações ocorrerão em breve entre Estados Unidos e China. O secretário do Estado dos Estados Unidos, Rubio, apareceu na Fox News no dia 1º.
Em seus comentários, ele comentou que as tarifas do governo Trump sobre a China estão desferindo um duro golpe na economia chinesa. Isso é fato, tá mesmo. Tá? E disse: podemos chegar em algum acordo, tipo no curto prazo? É isso que a China quer. Eles estão em contato e querem se reunir para conversar. Só que aí, olha só o lado chinês. O Ministério do Comércio da China emitiu uma declaração do porta-voz sobre esses acontecimentos. Desculpa. Estamos prestando muita atenção ao fato que os altos funcionários do governo americano expressaram repetidamente o desejo de manter discussões com a China. E ele acrescentou: os Estados Unidos comunicaram recentemente por vários canais que desejam iniciar as discussões com a China. Estamos avaliando isso, deixando claro que estão analisando a situação com interesse. E o porta-voz do Ministério do Comércio da China disse: a posição da China permanece inalterada. Se vocês quiserem lutar, lutaremos até o fim. Se quiserem conversar, a porta está aberta. Enfatizou que a posição da China de que a questão atual foi iniciada pelo governo Trump e que são os Estados Unidos que devem responder. Então, o que isso quer dizer? Que não está havendo negociação. Você vê que os Estados Unidos está forçando, está tentando jogar uma parte psicológica ali para forçar alguma coisa que não está acontecendo. Você vê que o Trump Pinóquio, para não ser chamado mais de Trump Pinóquio, tá, como é que se fala, jogando a bola para os outros, né? Para os outros forçarem a barra, para tentar forçar a China a entrar em contato para ter uma negociação, que não está havendo. Então você vê que essa guerra cambial vai longe ainda. Tá? E o Japão deveria fazer a mesma coisa, digo eu, tá? E o Japão ia se lascar? Ia. Mas ele ia desmamar. Ele ia desmamar dos Estados Unidos nesse ponto. Porque se ele não desmamar nesse ponto, ele só vai afundar. Tá? Porque praticamente ele não é protagonista nisso, ele é um coadjuvante, quase que não saiu a palavra. Tá? Ele só fica na sombra dos americanos. O que os americanos falam, o Japão tem que fazer. Você vê que teve a guerra dos chips entre Japão e China, desculpa, Estados Unidos e China. Aí os Estados Unidos mandou o Japão fazer. Porque se o Japão não fizesse, haveria uma série de retaliações, etc. Então o Japão foi lá e fez. Coisa que prejudica o Japão. Aí a China vai lá, retalha o Japão que já está com a economia que está uma caca, se lasca duas vezes. Tá? Vocês veem que a China tinha prometido voltar a ter a importação dos produtos marinhos japoneses. Isso não fez até hoje. Já tiveram acesso à usina nuclear do Japão, como eles queriam, tiveram acesso para ver se estava tudo certo. Já fizeram dois exames nas águas ali para ver se estava tudo certo. Estava tudo certo. Saiu o prospecto na mídia, saiu para todo mundo. E a China voltou a comprar? Não. Por isso que eu falo que a China, ela coloca no fiofó do Japão. E o Japão só abaixa a cabeça, porque ele precisa desse acordo comercial. Só que nisso a China está sugando ali o que é basicamente coisa de espionagem industrial. Mas o Japão tem que ceder. Esse é o grande problema. Por isso que às vezes tem muito brasileiro que ele toma cubi e ele não sabe por que tomou cubi. Mas o cara vai lá, me abre, começa a fazer live dentro da fábrica. Ou começa a bater foto dentro da fábrica. Se a fábrica fica vendo, fica sabendo, dependendo da fábrica não liga, mas dependendo da fábrica ela fala: meu, você está vazando o que nós estamos fazendo aqui dentro. Isso é espionagem industrial. E os caras dão cubi. Acontece, já aconteceu vários casos aqui no Japão. Não é nenhum nem dois casos que aconteceram, são vários. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa aqui também. Tá? Principalmente quem fica fazendo live dentro de fábrica, na hora que descobrir, dependendo, pode ser que dê ruim. Tá? Porque as fábricas geralmente não curtem muito esse tipo de coisa não. Mas vamos aqui na parte do emprego e desemprego. Escuta só. 総務省によりますと、昨年度の平均の完全失業率は 2.5% と前の年度から 0.1 ポイント改善し、2年ぶりの改善となりました。総務省は女性の就業者数の増加などで就業者数が過去最多となるとともに完全失業者数が減ったことが要因だとしています。
Então vamos lá. Para você que entendeu, já pode pular a matéria, tá? Já pode ir para o próximo tópico. Para você que não entendeu, vem com o tiozão aqui. A taxa média de desemprego no ano passado foi de 2,5%. Tá? 2,5%, com uma melhoria de 0,1 ponto percentual em relação ao ano fiscal anterior. Então você vê que não melhorou nada. Porque uma melhoria de 0,1 é nada. Se fosse 1 ponto percentual, a nível nacional, é bacana. Mas 0,1? Nós temos 10 dígitos. Nós temos uma escala de 10. Está no 1. Ainda falta mais 9 para virar. Então você vê que eles colocam 0,1 para não falar que não teve nada. Por isso que eu falo, tem pessoas falando, não, o Japão está crescendo, tá, ó, só se foi Nárnia. Essa é a primeira melhoria em 2 anos. Você vê que em 2 anos não tem melhorias. E depois de 2 anos, a melhoria de 0,1. Então você vê que são 3 anos sem crescer. É o que eu já venho batendo nessa tecla. Há mais de 3 anos. Tem hora que ficava chato de gravar. Porque nunca mudava o tópico. Parecia que eu estava mentindo. Falei, não é possível. Tá? Mas você vê que são 3 anos sem crescimento no Japão. Você vê que se parar para analisar, o próprio governo está falando. É só a pessoa saber interpretar as entrelinhas aqui. E o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações atribuiu isso ao aumento de mulheres empregadas. Então agradeço às mulheres por esse aumento de 0,1%. O que não é nada. Tá? De acordo com o Ministério do Interior e de Assuntos Internos e Comunicações, o número de pessoas empregadas em março deste ano foi de 67,7 milhões, enquanto o número de desempregados era 1,8 milhão. A taxa nacional de desemprego, excluindo as flutuações sazonais, foi de 2,5%, com a piora, né, de 0,1 ponto em relação ao mês anterior. Você vê que houve uma melhora de 0,1 em relação ao ano, mas em relação ao mês passado, e caiu. Então você vê que aumentou o número de desemprego no Japão. Eu havia alertado esse tipo de coisa, mas ainda está muito pouco. Tá? Pelo tamanho da onda que estava para dar por causa dessas tarifas. Tá? Mas continuando aqui. Por outro lado, o número médio de pessoas empregadas no último ano fiscal foi de 67,93, com um aumento de 370 mil em relação ao ano fiscal anterior, o maior número de todos os tempos. Olha só como é que você pega uma fraude. Mês passado estava com 67,7. O ano passado, 67,93. Você vê como é que caiu? Já caiu mais de 20 milhões o número de desempregados no Japão. Por isso que eu falo para você que dependendo da mesma matéria, se a pessoa for sagaz e ela tiver saber fazer interpretação e ver essas minúcias, as famosas entrelinhas, ela pega a própria mentira. Você vê como é que é tenso. Por isso que eu falo para você, Japão tá bacana para morar, como é que fala assim, questão de segurança pública, tranquilidade é bom, mas na parte do dinheiro tá ficando tenso. Se quem tá achando que vai vir para cá vai começar a ganhar rios de dinheiro, enriquecer, andar em estrada de tijolinhos amarelos, esquece, não vai mais. A não ser que a pessoa venha para cá e monte um negócio, ela empreenda. Mas se for no normalzão trabalhando dentro de fábrica, se ela não souber fazer economia, esquece. Ela vai ter que saber fazer muito bem economia. Ela vai ter que entender muito bem de educação financeira para poder fazer essa economia. Senão, caso contrário, ela não vai conseguir. E vai ter que ser muito espartano também. Mas, continuando aqui, destes, 30,92 milhões eram mulheres, com um aumento de 330 mil e o maior número de todos os tempos. Além disso, o número médio de pessoas completamente desempregadas no ano passado foi de 1,75 milhão, com uma redução de 30 mil em relação ao ano fiscal anterior, das quais 20 mil eram pessoas que perderam seus empregos devido à falência e reestruturação, né, e etc. Olha só,
O ano passado nós tínhamos 1,75 milhão, de acordo com a matéria. Só que no mês de março tinha 1,8 milhão. Aumentou 500 mil o número de desempregados no Japão, de acordo com essa matéria. Então você vê que aquilo que eu já venho pregando, está aumentando o número de desempregados, está aumentando o número de, como fala assim, de falências no Japão, está aumentando. Você vê a caca que está. Você vê que o próprio Ministério de Assuntos Internos, sem querer, ele está soltando toda a verdade que ele estava encobrindo. Por que eu falo sem querer? Porque ele tentou comparar com o ano passado para poder falar que está tudo muito bom, tudo muito lindo, troféu joinha. Mas ele acabou mostrando dados que ele não estava mostrando. E olha só, então você vê que está aumentando o desemprego no Japão, querendo ou não. Então aquelas pessoas que falam que não estão aumentando o desemprego no Japão, elas têm que ir lá no Ministério de Assuntos Internos e Comunicações e desmentir eles. Porque isso aqui é um relatório interno japonês, do próprio Ministério. Tá. Então, continuando aqui. O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações declarou que o aumento no número de mulheres empregadas levou o número total de pessoas empregadas a atingir um recorde histórico, enquanto o número de desempregados diminuiu. Eu não sei aonde, porque está com 1,8 milhão agora. E o ano passado era 1,75 milhão. Aonde que diminuiu o número de desempregados? Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com o que o governo fala. Que o governo, ele tenta ludibriar. Mas ele próprio, mostrando os próprios números, ele não percebeu o tamanho da burrada que ele fez. No mínimo botaram um estagiário aí para poder fazer esse relatório. Só que nisso deu mal. Como é que fala assim? Deu ruim. Então já dá para você ter uma ideia. Quer acreditar em mim? Não acredita. Vai lá e puxa o relatório do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. Vamos pular de matéria. Oferta de emprego. Isso é bacana. 3月の有効求人倍率は全国平均で 1.26 倍と前の月を 0.02 ポイント上回りました。前の月を上回るのは2ヶ月ぶりです。産業別に見ると情報通信業、宿泊業、飲食サービス業で増加した一方で、卸売業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業で減少しました。厚生労働省は、人手不足により求人が伸びている産業がある一方、一部の産業では物価や光熱費の高騰の影響で新規の求人を抑える動きが続いているとしています。Então vamos lá. A taxa média nacional de disponibilidade de empregos para março deste ano foi de 1,26, com um aumento, pasmem, de 0,02. Sim, 0,02. Você escutou isso. Japonês, o que isso quer dizer? Nada. É nada. Você vê que está 2 dígitos antes do 1. Quem estudou matemática, que viu aquela época de escala de centímetros, milímetros, decímetros, etc., percebe o tamanho da discrepância, no caso assim, tamanho das coisas que eles estão colocando aqui, que eles estão enaltecendo, que aumentou. Mas isso é nada numa escala nacional. É tenso. Mas vamos lá. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma: enquanto alguns setores estão vendo um aumento nas vagas de emprego devido à escassez de mão de obra, outros setores continuam a restringir novas vagas de emprego devido ao aumento do preço e os custos dos serviços públicos. Então já dá para você ter ideia, né? Quando fala esse aumento do preço e custo de serviços públicos, o que é? A parte industrial, tá? Que diminuiu o número de vagas. Mas continuando aqui. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a taxa média nacional de oferta de empregos, que indica quantas vagas existem para cada pessoa procurando trabalho, foi de 1,26 em março desse ano, com aumento de 0,02. Se você excluir os empregos ditos especializados, esse 0,02 ele piora ainda mais.
Ele piora muito mais. Tá? Então realmente tem que se tomar muito cuidado daqui para frente. Essa é a primeira vez em 2 meses que a taxa de oferta de emprego excedeu o mês anterior. Então você vê que no mês passado ainda foi pior o negócio. Tá? Observando a proporção efetiva de oferta de emprego por prefeitura, no caso por estado. Fala para mim qual que é o primeiro estado? Fukui? É isso aí. Tá? Você vê que ninguém quer ir para Fukui, eu não sei porquê, mas você vê que ninguém quer ir. Fukui está com 1,84 vezes, seguido de Yamaguchi, que é 1,70 vezes, e Kagawa com 1,69 vezes. Quais que são os estados que têm menos empregos no Japão? Pasmem, continua a mesma coisa. Se você acompanhou o vídeo passado, continua a mesma coisa. Por isso que eu falo para você, quer ficar bem informado? Se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo. E coloque em todos lá. Tá? Quando você clicar no sininho. Porque essa escala aqui não muda. Já tem meses que não muda. Os piores estados para procurar emprego no Japão. Osaka com 1,04. Hokkaido com 1,07. E Fukuoka e Okinawa com 1,08. Se colocar os empregos especializados, esse número de proporção de vagas cai para menos de uma vaga para uma pessoa. Por incrível que pareça. Então você vê que não é todo local que está tendo emprego sim, sobrando. Por isso que eu falo para você. Já venho alertando há alguns meses. Se não precisar de trocar de emprego, não o troque. A não ser que é aquilo, se você estiver sofrendo bullying, problema psicológico, ou alguma outra coisa assim, ou a parte salarial está muito esdrúxula, que você precisa realmente aumentar a sua renda, faça. Mas caso contrário, se tiver meio termo para tudo, fique. Porque não está tendo vagas de emprego assim, sobrando. Tá? Principalmente em Osaka, Hokkaido, Fukuoka e Okinawa. Que praticamente cai para menos de 1 para 1. Então tem que se tomar muito cuidado. Tá? Observando o número de novas vagas por setor, em comparação com o mês passado, houve um aumento de 8,2% no setor de informação e comunicação. O que isso quer dizer? Mais gente gravando vídeo, né? Mais youtubers e tiktokers, etc. Né? Porque ele entra nessa parte de informação. Um aumento de 3,3% no setor de hospedagem, alimentação e bebidas, que é parte de turismo. Tá? Quando houve uma queda de 7,7% no setor de atacado e varejo. Escutem bem isso. Para aqueles que são ditos que entendem muito de economia, houve uma queda de 7,7% no setor de atacado e varejo. Então o que isso quer dizer? Está tendo menos horas trabalhadas nas fábricas, estão tendo menos pedidos. Então, o que acontece? A parte de ações dessas empresas do atacado e varejo, você vai ter que olhar a dedo como é que está, para você poder investir ou não, porque o negócio vai cair. Vocês viram que no Brasil a Magalu tá descendo assim, ó, vertiginoso. Ele cai 2, 3 dias, às vezes dá uma subidinha, daqui a pouco volta a cair de novo. Você vê que empresas varejistas, por isso que eu falei que eu não gosto de varejista, eu não tenho nada de varejista na minha carteira. Dá esse problema. Então só tome cuidado se você investe aqui no Japão ou no Brasil, nessa parte de varejista. Atacado, olhe o setor. Se não for setor de commodities, pula fora. Porque você vê que pelo menos aqui no Japão houve uma queda de 7,7%. Então tome muito cuidado, tá? Aqui no Japão. Porque dependendo daí, é só ladeira abaixo. Aí na hora que a pessoa perde dinheiro, ela fala, ah, isso aqui não é para mim, não é para qualquer um. Não, é para todo mundo. Só que o mercado está mostrando sinalização. Se você não estudar educação financeira e ficar acreditando no que os outros estão falando, dependendo do que os outros estão falando, estão te passando dica errada. E você vai perder dinheiro. Se você tivesse estudado e chegasse nesse tipo de conclusão que eu estou te passando também, que está mostrando aqui, você já teria tirado seu dinheiro. Então tem que se tomar cuidado pra caramba.
e queda de 6,9% no setor relacionados à vida diária e entretenimento. Então você vê que até a parte de karaokês e etc. despencou. Praticamente assim, não, você vê que nesse aqui eles não falaram nada da parte industrial. Mas que já deu a entender aqui em cima. Quando houve cadê? Alguns setores continuam a restringir novas vagas de emprego devido ao aumento dos preços e custos dos serviços públicos. Porque muita fábrica depende do quê? Luz, gás. Então, quanto mais aumenta essa parte, menos ganho eles vão ter. Então, eles têm que restringir contratações. Mas você vê que a coisa está ficando complicada pro lado de cá. E o Ministério da Saúde e Trabalho do Japão afirma: embora alguns setores estejam registrando um aumento de vagas devido ao declínio na escassez de mão de obra, outros setores, como mostrei ali no setor do turismo, houve um aumento. Alguns setores continuam registrando declínio em novas vagas de emprego devido ao aumento nos preços e custos de serviços públicos. Por isso é necessário ficar de olho nas tendências futuras. O que me chamou a atenção aqui é que eles não falaram nada da parte industrial. Sinal que o troço está esquisito, que eles não quiseram nem relatar. Tá? Mas, vida que se segue, pulando de matéria. A parte das negociações. Vou até molhar o bico aqui, porque isso aqui não é nada de novidade para nós que acompanham o canal aqui. Vocês lembram quando eu falei que o Japão não tinha carta para negociar? Que ele foi lá, que ele ia continuar falando, pedindo a revisão dos negócios, mas eles não tinham nada para apresentar? Pois é, eles foram lá e fizeram isso. O que eles ganharam na cara dos Estados Unidos? Um grande sonoro não. Simples assim. Aí vai ter a nova negociação? Vai ter nova negociação, porque o Japão não tem nada para apresentar. Não é nada interessante para os americanos. Mas vamos lá. Em relação às medidas tarifárias dos Estados Unidos, o ministro da Revitalização Econômica, Akazawa, participou da segunda rodada de negociações entre Japão e Estados Unidos, onde mais uma vez pediu veementemente a revisão da série de medidas. E ele já vai ganhar um grande sonoro não de novo. Eu não sei que esses caras vivem em Nárnia. Por isso que ele fala que ele tem que apressar lentamente. No vídeo passado que ele não assistiu, assista. Porque ele falou, nós precisamos nos apressar lentamente. Eu não sei como é que ele consegue isso. Tá? Só ele consegue. Mas vamos lá. É o Dilma japonês, né? Vamos lá. Ele também disse a repórteres que pretende acelerar as negociações com vista de chegar a um acordo entre líderes no mês que vem. Não sei não. O ministro da Economia, né, Akazawa, que está visitando Washington, realizou sua segunda rodada de negociações por aproximadamente 2 horas da manhã do dia 2, no horário do Japão. Tanto que só foi sair matéria disso aqui às 6 horas da manhã. Eu tava acordado esperando ver que resultado que ia dar. Eu estava muito ansioso para ver o resultado disso. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, ixi, não deu de nada, eu devia ter dormido. Porque eu queria trazer alguma coisa para você bacana, com a luz no fim do túnel. Mas não, tanto que você vê que eu deixei para gravar assim, depois de várias horas, porque não faz sentido. Como é que fala assim? É um grande sonoro não que eles ganharam. Então foi discutida a expansão do comércio entre dois países, medidas não tarifárias e cooperação na medida da área econômica e segurança. Eles concordaram em manter a discussão intensiva a nível de trabalho a partir do dia 3 e prosseguir com a coordenação do cronograma para a próxima rodada ministerial, que vai ser meado desse mês. Então você vê que vai ter uma terceira rodada. Porque o que o Japão apresentou para os Estados Unidos foi pífio. Mas eu havia falado já, o Japão não tem carta para negociar, esse é o grande problema. Porque a parte protecionista do Japão já não permite. E a quantidade de terras, como eu falo assim, a parte
territorial do Japão é pequena, ele não pode então sair escancarando, fazendo qualquer coisa, porque senão ele quebra o país, ele quebra os produtores locais. Só que se ele não quebrar os produtores locais, ele não tem carta para apresentar para negociação, e esse é o grande problema. Então, como é que se fala assim, os ministros agora eles não sabem o que fazer, eles estão dando tiro para tudo quanto é lado. Mas tanto que eles falaram da indústria naval, querer trazer bioetanol, eu não sei onde que eles vão colocar bioetanol aqui no Japão, tá? Ou vai ter que modificar carro, ou vai, sei lá, o que eles vão fazer, tá? E outras coisas, se eles importarem o arroz, eles acabam com essa crise do arroz, só que em contrapartida diminui o valor interno dos produtores. Por que você acha que está tendo leilão de arroz aqui no Japão, um atrás do outro, já são 3 meses seguidos tendo leilão de arroz, e esse arroz não chega no mercado? Adivinha por quê? É aquilo que eu já havia explicado, porque se viesse todo esse volume de arroz para o mercado, teria caído o preço do arroz. Isso não seria, como é que fala assim, interessante para os agricultores, no caso quem planta arroz, porque iria cair muito o preço do arroz no mercado. E como é que fala assim, os agricultores querem isso? Não. Tanto que isso foi um dos lobbies que foi muito criado na época do Kishida. Tanto que esse problema do arroz foi criado na época do Kishida. Quem acompanha o canal desde aquela época deve se lembrar que eu já vinha relatando isso. Então você vê que coisas que daquela época, como é que vem refletindo? É tenso pra caramba, é tenso. E você acha que eles vão deixar cair o preço do arroz assim fácil? Não vão. Porque eles querem dar incentivo para agricultores aqui no Japão. Mas se eles trazerem arroz americano, o que vai acontecer? Vai inundar o mercado. E é coisa que eles não querem. Tanto que o arroz, entre aspas, não foi entrado na pauta. Foi colocado pauta aqui: milho e soja. Mas arroz não. Por isso que eu falo, tem muita vergonhice no meio. Quem não, como é que fala assim? Quem não entende muito essa parte de geopolítica acaba deixando esse tipo de análise de lado. Mas se não colocar esse tipo de análise de lado, a chance de dar erro na análise é muito grande. Por isso que eu falo assim, que eu não tenho prioridade para falar sobre o Oriente Médio, por exemplo. Como já falaram para mim, não, faz um vídeo falando sobre mundo, não fala só Japão, que você consegue falar a parte de geopolítica, sim. Só que aqui no Japão eu sei, como eu vivo aqui, eu consigo ver com detalhes o que está acontecendo. No Oriente Médio não. Como eu não vivo lá, eu não fico vendo a realidade de lá. Eu só vou saber o que estão passando no jornal. Aí eu consigo fazer uma análise muito rasa. Aqui eu consigo fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Por isso que eu costumo acertar muito as previsões que eu faço aqui no canal, aqui no Japão, em relação ao Japão, por causa disso, porque eu estou aqui. Então, pequenos detalhes que as pessoas ignoram faz toda a diferença, né, para poder fazer uma análise assertiva. Mas, continuando aqui. Posteriormente, a Kazawa disse aos repórteres: conseguimos ter uma discussão muito aprofundada. Conseguimos ter uma discussão franca e construtiva e progredir para que possamos chegar a um acordo benéfico para o Japão como os Estados Unidos o mais rápido possível. É aquilo que eu já vim falando. O Japão ele tinha que correr com isso. Porque quanto mais tempo leva, pior fica para o Japão. Para os Estados Unidos nem se fala. Você vê que o PIB dos Estados Unidos ficou negativo. Ele negativou. Há muito tempo não negativava. Ele caía, mas ele ficava no positivo ainda. Mas ele negativou. Você vê que o Trump ele conseguiu a façanha de negativar o PIB americano. Tanto que agora ele está passando sufoco para poder se justificar nos Estados Unidos por causa da cagada que ele está fazendo. Mas agora já foi. Por outro lado, as negociações são concluídas como um pacote. O acordo só é alcançado quando tudo está acertado. Então não importa quantas coisas tenham progredido. Evitou dar detalhes. Então você viu que a coisa não foi legal. Tá? Quando questionado sobre os status das negociações nos setores automobilístico e agrícola, ele disse: esses setores são extremamente importantes. Não temos intenção de nos envolver em negociações que prejudiquem nossos interesses nacionais.
Protegeremos o que for preciso, o que precisa ser protegido, e diremos o que precisa ser dito. Então já esqueça. As negociações dessa parte não vai dar bom durante um bom tempo. Se o Japão não ceder, não vai ter jogo. Esse é o grande problema. Sobre o futuro cronograma. É comum que as negociações em nível ministerial aumentem de frequência e demorem mais antes de serem levadas à cúpula. Acredito que meados deste mês precisamos chegar a um ponto em que discutiremos exaustivamente qualquer ponto que não tenha sido discutido e que tenham sido ocorridos omissões ou erros. Caraca! Deixa eu continuar aqui, depois eu vou fazer minha explanação. Quando questionado por repórteres se ele tinha em mente um acordo entre os líderes do mês, nos líderes em relação ao mês que vem, ele respondeu: acho bom se pudéssemos chegar a esse estágio, indicando sua intenção de acelerar as negociações com o objetivo de chegar a um acordo entre líderes no mês que vem. Seria o ideal. Em resposta ao se o cronograma em relação às eleições para a Câmara dos Vereadores no verão desse ano, aqui no Japão, estaria relacionado com o acordo, a Kazawa disse: tem um cronograma político em mente, mas estamos preparando isso da prioridade máxima. Estamos trabalhando com todas as nossas forças para chegar a uma boa conclusão que seja vantajosa para ambos, Japão e Estados Unidos, o mais rápido possível, e ao mesmo tempo que protegemos firmemente nossos interesses, no caso os interesses nacionais. As montadoras japonesas estão perdendo dinheiro a cada hora. Isso é fato. Então, nesse sentido, estamos correndo devagar. Olha aí, apressar lentamente. Então você vê que ele continua com a ideia do apressar lentamente. Está correndo devagar. Você vê que nosso Dilma não nos deixa passar vergonha. Mas agora eu vou dar minha explanação aqui. Quando eles vão fazer qualquer coisa aqui no Japão, eles juntam o partido, mas é muita gente. Tá? Você olha assim as fotos ou filmagens quando tem, geralmente é 20, 30 pessoas numa sala. Então eles fazem o famoso brainstorm. Traduzindo, brainstorm não é tempestade de cérebro, seria tempestade de ideias. Então tá todo mundo ali e todo mundo joga tudo que tem na cabeça, prós e contras, pá! Aí começa a refinar para você ter as ideias. Então muitas empresas fazem brainstorm para poder ter uma ideia do novo produto, se ele é viável no mercado, se não é viável. Aí depois começam os estudos de viabilidade. Mas primeiro começam com essa ideia. E você vê que no partido do Ishiba ali, eles fazem isso muito. Tá? Eles colocam 20, 30 parlamentares ali numa vez assim, do partido, pá, para fazer esse brainstorm. Mas você vê que não sai nada que presta. Você vê que já está entrando na terceira rodada e não entrou nada que presta. Para o Japão conseguir essas reduções de tarifas e alguma outra coisa, ele vai ter que perder. Ele não percebeu isso ainda. Se ele não perder, não tem negociação. Você vê que já está indo para a terceira rodada, não apresentaram nada para o mercado, sinal que foi um grande fiasco. Porque quando tem alguma coisa muito boa no Japão, eles soltam uma... Quem mora aqui no Japão já percebeu. Quando acontece alguma coisa muito boa no Japão, eles soltam aquele negócio para a mídia e fica um mês falando daquilo. Não muda. É um mês falando daquele troço. Chega a ser chato. É um mês falando daquilo. Ou quando a coisa é muito extraordinária, igual quando teve o terremoto lá, esse último terremoto de Chicago, etc. Foi um mês falando daquilo. E sempre as mesmas informações. Se eles não falaram nada aqui, o ministro ganhou um grande sonoro não. Para não passar vergonha, ficou quieto. É tenso pra caramba. Né? Primeiro-ministro Ishiba, né, disse aos repórteres do gabinete do primeiro-ministro, que recebeu o relatório da Kazawa após o término das negociações Japão e Estados Unidos. Não posso divulgar detalhes do conteúdo, mas as discussões construtivas e aprofundadas foram realizadas. Ainda não estamos em posição de que possamos
encontrar um ponto em comum, mas fui informado de que as discussões muito positivas e construtivas. Se ele não tem ponto em comum, não teve nada. Ele acrescentou: apresse-se lentamente. Olha o Ishiba falando. É, meu pai. Olha o Dilma aí. Mais um Dilma. Apresse-se lentamente. Mais rápido não é melhor. Você viu que o cara é, ó, pensador, né? Afirmaremos claramente nossos interesses nacionais. Não se trata de ceder e chegar a um acordo rapidamente. Como estamos negociando com base em nossos interesses nacionais, estamos nos esforçando ao máximo para encontrar um consenso. E não acho que devamos mencionar um cronograma, porque não tem. Esse é o grande problema, eles não têm. Porque eles não têm o que oferecer. E se eles quiserem abaixar as tarifas, eles vão ter que ceder aos americanos. O Japão vai perder nessa, não tem como. Porque se ele não ceder, as tarifas vão ficar altas. Se eles cederem e baixar as tarifas, quem perde são os agricultores aqui no Japão. A parte automobilística não dá para saber ainda, tá? Mas os agricultores com certeza vão perder. E nisso, e aí, o que vai dar? Tá? Continuando. Estamos nos esforçando ao máximo para encontrar um consenso, mas não acho que devamos mencionar um cronograma. Mais rápido é melhor. Mas não devemos priorizar tanta velocidade a ponto de prejudicar nossos interesses nacionais. Isso é fato. Tá? Só que é aquela velha história. Se ele ficar comendo no banho-maria também, o Japão, como é que fala assim, vai perder muito emprego. O problema não é nem dinheiro, é o emprego. Ele vai perder muito emprego nesse ponto. Né? Um alto funcionário do governo Ishiba disse: acredito que realizar a próxima rodada de negociações em meados desse mês significa que o objetivo é chegar a um acordo entre líderes, tendo em mente a cúpula do G7 marcada para meados do mês que vem. No entanto, as declarações do Trump, que estão em constante mudança, então não há claro se há 50% de chance do acordo ser alcançado. Então já dá para você ter uma ideia que, dependendo da situação, vai ficar esquisita. O ministro da Revitalização Econômica, Kagawa, manteve as negociações entre o Japão e os Estados Unidos com o secretário do Tesouro Bessent, o representante comercial dos Estados Unidos, Greer, e o secretário do Comércio, o Utnik, no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por aproximadamente 2 horas. Foi a primeira rodada de negociações entre cerca de 2 semanas, desde que a primeira, da qual Trump também participou, e dessa vez foi realizada entre apenas os ministros. Embora os detalhes da reunião não tenham sido divulgados, acredita-se que a Kagawa tenha solicitado veementemente a revisão das medidas tarifárias, dizendo que elas estão começando a terem... presta bem atenção. A Kagawa tenha solicitado veementemente a revisão das medidas tarifárias, dizendo que elas estão começando a ter impacto na indústria nacional do Japão, incluindo a automobilística. Se está começando a ter impacto na parte automobilística, o que vai acontecer? Demissões na área automobilística. Tá? Se não houver demissões, vai cair muito a horas trabalhadas. Então tem que ficar esperto pra caramba. Tá? E ele então explicou que promover investimentos do Japão também traria benefícios para a economia americana, como a criação de empregos locais, e parece ter buscado um ponto em comum no qual os dois lados poderiam chegar a um acordo. Por outro lado, em relação ao aumento nas importações de automóveis e produtos agrícolas solicitados pelos Estados Unidos, parece que o Japão explicou sua posição de avaliar a resposta de outra parte, e o foco está se ele conseguiu restringir as áreas específicas a serem discutidas, já que o presidente Trump pede a eliminação do déficit comercial. O que isso quer dizer? No vídeo passado, eu trouxe, tá,
quais são os 5 tópicos que o Japão iria tentar negociar, tá, com os Estados Unidos. Aí ficou a dúvida agora, de acordo com a matéria, se o Japão conseguiu manter a negociação entre os 5 tópicos. Se não conseguiu, lascou. O que me chama mais atenção é que a Akazawa está quieto. Claro que vai começar a vazar logo logo informações sobre isso. Mas por enquanto você vê que a coisa foi um tiro no pé. Pelo menos do que está sendo mostrado. Tá? Porque se tivesse alguma coisa, como é que se diz? Real, eles teriam apresentado para poder enaltecer. Olha, o Japão conseguiu. Porque o Japão tem um ego desse tamanho. Então, quando acontece alguma coisa para enaltecer, eles enaltecem até o extremo. Isso é ruim? Entre aspas, não, mas enche o saco, tem hora. Mas nesse ponto, como é que se diz, eles enaltecem o máximo. Só que agora eles não estão enaltecendo nada. Então, sinal que eles não alcançaram nada. A Akazawa enfatizou que houve progresso nas negociações e deixou claro que as negociações concretas foram realizadas. O governo japonês está pedindo a eliminação completa de todas as medidas tarifárias. Está viajando em Nárnia, né? Incluindo as tarifas de automóveis. Além disso, se prepara para as negociações. Ao se preparar para as negociações, o governo japonês vem examinando cuidadosamente suas cartas de negociação, incluindo a revisão de barreiras não tarifárias e a expansão de importação de produtos agrícolas. Soja, milho e bioetanol. Só, não tem mais nada. Eu não sei como que ele quer tirar, como é que se fala assim, o déficit, né, dos Estados Unidos com o Japão só com esse material. Não vai rolar. O ministro Akazawa declarou que as discussões intensivas são realizadas a nível de trabalho, então é possível que discussões específicas sejam iniciadas sobre cada tópico na negociação para chegar num acordo. Enquanto isso, as tarifas sobre automóveis já foram impostas e as tarifas adicionais sobre os automóveis já estão programadas para serem impostas. Programadas, né, já para começar a valer agora dia 3. No entanto, não houve menção na reunião sobre como o lado americano respondeu a pedido do Japão para abolir as tarifas e discussões que devem continuar no futuro. A próxima rodada de negociações a nível ministerial também está prevista para meados desse mês, então lá para o dia 15. Tá? E o lado americano parece estar ansioso para concluir as negociações o mais rápido possível, já que o impacto das tarifas está se espalhando gradualmente pelo país e a reação negativa está surgindo do lado americano. Isso é óbvio que ia acontecer. Eu cansei de alertar isso aqui, que ia acontecer aqui. Tanto que você vê que houve aquelas medidas da China que eles falaram, a China está perdendo. Não está perdendo. Ela está tentando diminuir a parte do, como é que fala assim, da inflação para ele, tá? Porque quem começou com essa palhaçada toda não foi a China, foi o Trump. Não estou passando pano para a China, mas o Xi, deixa eu só acabar aqui e vou trazer um negócio para você. O que o Xi fez? Uma pessoa envolvida nas negociações revelou que as conversas envolveram discussões aprofundadas e ele disse: a cúpula de junho já está agora próxima de um acordo, em junho. Tá? Então você vê que dependendo, não vai ter acerto agora, só para junho. No futuro, os Estados Unidos se concentrarão em expandir as importações de automóveis, produtos agrícolas, etc., eliminação de barreiras não tarifárias, cooperação econômica e de segurança em áreas como semicondutores e construção naval. No entanto, os Estados Unidos têm muitas cartas de negociação à disposição, incluindo tarifas uniformes para o mundo inteiro, tarifas recíprocas com o Japão e tarifas específicas para o setor. Espera-se que eles avaliem as propostas do Japão e decidam quais cartas jogar. Então parece que não há espaço para otimismo em negociações futuras, porque não tem. Só que essa parte aqui, você vê que os Estados Unidos está ficando desesperado. Então, se o Japão não negociar nada agora, ele deixar,
mais para frente, pode ser que a negociação fique mais interessante para o Japão, tá? Porque o calo vai começar a apertar para os americanos. Eu ia trazer a matéria do Trump sobre em relação à tarifa da Shopee, mas eu vou pular ela. Eu vou trazer isso aqui que o Xi Jinping fez. O presidente da China, Xi Jinping, pediu uma ação para ajustar as mudanças no ambiente internacional enquanto o país elabora planos econômicos para os próximos 5 anos, informou a agência estatal Xinhua. A guerra comercial global do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou os mercados financeiros e alimentou temores de uma recessão, já que a escalada de tarifas entre as duas maiores economias do mundo ameaça interromper as cadeias de suprimentos em uma ampla gama de setores. É importante ter uma visão prospectiva das mudanças de cenários internacional e seu impacto sobre a China, diz Xinhua citando Xi em um simpósio em Xangai, com desenvolvimento econômico e social, durante o 15º período do plano quinquenal de 2026 a 2030. O país deve ajustar e otimizar sua estrutura econômica de acordo, disse Xi, não mencionando a guerra comercial em curso com os Estados Unidos. Por que eu quis ressaltar isso aqui, para finalizar? Porque aqui o Xi, ele entra muito naquela ideia que eu sempre prego no canal. Nós não temos poder na parte externa. O que acontece com a parte externa da nossa vida, nós não temos poder de mudar isso. Bateu um carro no nosso carro, pô, fudeu, né? A gente não tinha poder para o carro não bater. Só que nós temos poder para nós fazermos para nós. O que nós podemos fazer para nós. Igual que ele está falando, enquanto os Estados Unidos está tentando fazer coisas para os outros, a China está tentando fazer para ela. Então o que ela está tentando fazer para ela mudar, para ela sim melhorar nesses próximos 5 anos? Então você vê que o que ela está pegando o caminho inverso dos americanos. Os americanos estão tentando crescer, prejudicar os outros. A China está tentando fazer alguma coisa para ela ali. Só que vai prejudicar os outros nesse meio? Não dá para saber. Porque não tem como nenhum plano econômico em si que eles foram apresentados. Mas você vê que o Xi está falando. É a mesma coisa que a gente tem que fazer para a nossa vida. Por isso que eu falo para você. Estude. Ou, como é que fala? Monte um negócio. Ou faça investimentos. Porque são coisas que você tem poder para você mudar na sua vida. Quando eu vi que o Xi fez aquilo, eu falei, caramba, tá mais fácil da China crescer do que os Estados Unidos. Porque você vê que o Xi nesse ponto ele está sendo resiliente para a China ali. Então não dá para tirar o mérito do cara. Ah, é Partido Comunista. Pô, independente, tá? O que ele está fazendo é um ato interessante, diferentemente dos Estados Unidos. Você vê que os Estados Unidos ele age de mentira. Você vê que ele está mentindo em relação à China o tempo todo. Que a China está falando que a China está chamando eles para negociação e a China está falando, nós não estamos negociando com vocês. Você vê que são coisas totalmente diferentes. Né? Então, você vê que o Xi ali, o que ele está fazendo para melhorar a vida dele, a vida dos chineses, você deveria fazer a mesma coisa. Está aumentando as coisas no mercado, está tendo inflação, está tendo isso, está tendo as tarifas, está tendo um monte de coisa. Mas o que você pode fazer para melhorar a sua vida? Aí entra o grande X. Porque eu te trago informações sempre. Não digo todos os dias, porque às vezes fico dias sem gravar. Mas trago informações sempre para tentar melhorar a sua vida da melhor maneira possível. Da mesma forma que tem outros brasileiros aqui no Japão trazendo informação também para melhorar a sua vida. Mas aí, o que você está fazendo para melhorar a sua vida, independente de você ter essas informações? Isso é importante, porque é isso que vai reger você daqui para frente. Porque se você não fizer nada, você vai colher um grande nada lá na frente. Só que aí depois não adianta querer culpar o governo, o macumbeiro, o Exu, não adianta querer culpar ninguém. Porque quando você poderia ter feito alguma coisa, você não fez. Então só toma cuidado com isso, tá? Seja mais proativo e menos reativo, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo do canal. E Maido!